Mas esse lance de zumbi aí, isso daí é um absurdo, cara. Você acha? Eu não acho. Olha, viu? Eu não Resident acho. Evil, cara. Eu diria que você tem 3 grandes possibilidades de extinção humana. Para começar é o seguinte, quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. A eliminação da espécie como um evento único, ela sequer é a coisa mais provável. Não é. O mais provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja, morre mais de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, ou às vezes mais 4 bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Ou seja, não é que acaba de... Essa ideia que, entendeu, como dinossauros que sumiram sob meteoros, é muito difícil que isso aconteça. Então então, por exemplo, como que o cataclisma civilizatório pode acontecer, né? Imagina a seguinte coisa, cada vez mais, tá fácil, através de edição genética, etc. tal, você também criar patógenos, ok? Sim. Pensa gente ao redor do mundo absolutamente niilista, criando patógenos e jogando na humanidade, entendeu? Isso pode gerar um cataclismo civilizatório, uma perda de uma parte imensa, e a partir do cataclisma é fácil você imaginar guerras e outros fenômenos criados pela humanidade que acabam levando ao fim da espécie. Pelo Resident acesso, Evil. né? Boa. Eu tava esperando ele finalizar. Você falou total ali Resident Evil, que é o jogo. É? Que legal. Pô, é isso daí. Eu nunca vi esse jogo, mas eu sei, sei que é muito famoso. É bom. Basicamente é isso, só que assim, esse Só que os outros viram patógeno deles, zumbi. assim, eles viram zumbi, né? Mas é onde dá todo, porque um zumbi morde o outro, contamina. Então, esse é o né? princípio. Né? O princípio epidemiológico é o grande princípio de ameaça para a humanidade. Pô, mas esse lance de zumbi aí, isso daí é um absurdo, cara. Você acha? Eu não acho. Olha, viu? Eu não Resident acho. Evil, cara. Eu acho zumbi, começando na Mary Shelley, né, no Frankenstein, Aham. é um dos grandes símbolos, um dos grandes ícones da humanidade. Por que existe zumbi? Pensa bem. Na real, existe o zumbi, isso você vê, Que isso, cara? inseto, barata, toda carcomida assim, e um parasitazinho ali, um vírusinho ali, comandando. Não, mas aí é um outro bagulho. Mas outro é como bagulho. se fosse um zumbizinho. Eu meio que discordo. Eu acho que é difícil pensar um zumbi fora do humano. Porque eu acho que o que traz o caráter interessante do zumbi é justamente o contraste com a humanidade do homem e da mulher. Esse é o negócio. É, Por quê? identificação, né? Você diz. Não, é mais ou menos. Assim, o que eu sinto? Que, no final das contas, o que nos marca como pessoas, como unidades de ser, é essa coisa quando você fecha os olhos e fala, quem sou eu? E aí você sente a consciência de você mesmo. O que marca o zumbi é que ele não tem a consciência de si mesmo. E esse é o paradoxo. Por que o zumbi existe, né? Por que essa figura é tão forte? Porque é paradoxal pra gente ter essa consciência. Como é que eu sou alguma coisa que eu fecho os olhos e sinto se manifestar em mim, e de repente eu abro os olhos e eu tô olhando e eu sou esse ser vivo, entendeu? Mas de repente eu penso comigo mesmo, e aí isso tem uma força, uma voz, uma entidade que sou eu mesmo, que é etérea. Essa loucura dessa relação entre o eu que faz as coisas, faz um treino, não sei o que, daqui a pouco você para e você pensa, você sente uma coisa e fala, cara, eu sou essa coisa etérea que é virtual, mas eu sou essa coisa física. É esse paradoxo eterno que estava no Descartes, né, no dualismo. A gente nunca conseguiu resolver o problema do dualismo porque é um puta de um paradoxo existencial. Você sente, é uma loucura. Você tá dirigindo, você não tá nem pensando, você tá lá fazendo alguma coisa, de repente você para, você pensa alguma coisa, você pensa em você pensando, fala, que ideia engraçada que eu tive agora, ou que ideia louca, ou caramba, nossa, eu tô preocupado. Calma, Álvaro, calma. É porque eu acho que, falando de zumbi, se a gente for tentar categorizar a ficção, né, tem vários tipos. Assim, são vários tipos. Vamos dizer assim que uma pessoa... Os modelos de zumbi, segundo Douglas. Bora lá, Douglas. Mas aí já não é muito mais zumbi. Eu, por exemplo, eu adoro viajar. Viajar, assim, de como vai ser o futuro, como vai ser as coisas no futuro, como a tecnologia pessoas pode me pagam chegar pra no fazer futuro. isso. Legal. Eu tenho consultoria de futurismo. Olha É o só que WeMind, da que é hora. a maior do Brasil nisso. E eu adoro acreditar, isso aí sou eu, se eu puder estar falando, eu adoro estar na minha caixinha, que a nossa exploração espacial um dia, ela vai ser, e a gente vai poder estar em vários lugares fazendo uma viagem, não uma viagem física, mas uma viagem de transferência de consciência de um lugar para o outro. Ah, eu posso estar em Marte agora? Posso. Eu deixo meu corpo aqui e vou pro meu corpo lá. Muito legal o que você tá falando, cara. E isso é que vai ter um corpo meu Avatar. lá sem a consciência. Pegou. Possivelmente isso. Então, vai ter um corpo nosso adaptado para Marte.
aonde a gente consegue transferir a nossa consciência, na real, fazer a transferência da O consciência. cara mora na Terra e trabalha em Marte. Porque no final de Avatar, ele usa a natureza para fazer a transferência da consciência, porque o ser humano ainda não tinha essa tecnologia. No caso, ele conseguia pilotar o boneco dele lá remotamente. Mas eu acredito muito, cara. Por exemplo, a gente vai conseguir fazer a nossa exploração espacial assim. Porque, cara, não tem como você mandar algo físico de um lugar para o outro num tempo hábil. Mas a gente vai chegar de um lugar ao outro um dia, levando uma certa tecnologia, aonde lá a gente consegue transferir daqui para lá bem rápido. Entendeu? Então eu gosto muito de acreditar nisso. Que, por exemplo, em Marte, a gente vai ter uma civilização, possivelmente, de corpos adaptados para Marte. Aonde aqueles que são pioneiros, né, vão conseguir transferir a sua consciência daqui para lá e ficar lá. Ou, de repente, fica lá de vez. O que não é o metaverso, senão uma proposta imaginária de fazer uma coisa bem mais simples, mas que no fundo é inspirada nisso? Pensa bem, por que o metaverso está em alta? Porque as pessoas sonham com isso. Como é que eu crio um ambiente digital no qual eu possa me transferir e estar com outras pessoas sem que eu tenha, no fundo, que sair da minha casa? É louco isso, né? Porque você basicamente descobre meio que uma receita para imortalidade, né? Se você for pensar para isso, você acha que... Por exemplo, você, Shake, do Flow Podcast, com dinheiro pra caramba, você não vai mandar fazer um estudo em cima disso para você viver mais um pouquinho? Eu já conversei com neurocientistas e cientistas o suficiente para saber que eles não acreditam na digitalização da consciência. Não precisa ser digital, cara. Hoje você tá vendo aí impressão de organismos, organismos artificiais. Você pode seguir a mesma receita. É uma coisa que eu acho que dá para descobrir. Não sei se tem estudo em cima disso, mas por que não? Download da consciência é difícil, por uma razão muito simples, no fundo. Que é o seguinte, as suas memórias, as suas experiências que vão definir quem você é, a gente acha que elas têm uma estrutura que é como se fosse assim, pequenos pontinhos ou algum tipo de armazenamento, uma estrutura básica que está armazenada de maneira muito clara, tal como um HD de um computador, tá? Que tem ou seja, um módulozinho que eu tiro esse módulo e ponho em outro computador, um pendrive, né? Os pendrives do mundo, na verdade, são as coisas que estão conectadas a gente. O nosso celular é o nosso pendrive, a gente estende a nossa consciência, a nossa racionalidade e tudo mais usando esses artifícios. Mas o cérebro em si não funciona como um pendrive. E essas experiências de memória, essas coisas todas, elas não estão exatamente nesse campo etéreo, que é esse que quando a gente fecha o olho e fala, quem sou eu? E você pensa em você. Elas, por exemplo, o Eric Kandel ganhou o Nobel de Medicina, Fisiologia, lá na virada do milênio, mostrando que memórias de longo prazo geram atividade de gen. Atividade de gen, como vocês sabem, gera atividade de proteína, aminoácido. Ou seja, existe uma fisicalidade da memória de longo prazo. Você está entendendo? A ideia de que as experiências, as memórias e a identidade de cada um está num campo etéreo, tá errada. Não tem download da consciência porque você precisa da fisicalidade do cérebro. Da física e da química. Mas se a gente, mais da química do que da física. Mas se a gente conseguir uma tecnologia para recriar essa fisicalidade em algum lugar? Aí, tudo bem, eu recrio essa fisicalidade. Como é que dessa fisicalidade eu vou para a recriação das memórias que eu tive? Aí no caso você está basicamente fazendo um clone, né? Uma cópia. Exatamente. Eu vou falar assim, tá bom, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar as mesmas estruturas e vou injetar as experiências. Para começar, isso não é real, porque eu teria que ter mapeado essas experiências. Vamos imaginar, no ano 30, daqui a 30 mil anos, se o mundo não acabar, alguma coisa assim. Qual que é o problema dessa coisa? Que é sempre o paradoxo que eu gosto de pensar quando... Porque esse assunto é fascinante. Mas, olha, se eu efetivamente consigo criar uma estrutura consciente, ou seja, que é uma replicação do eu físico, e essa replicação do eu físico consegue ser injetada das minhas memórias e experiências de tal forma que emule o meu eu, por que eu não vou fazer isso no meu próprio eu? Sabe? Porque, então tá bom, vou ficar vivo mais 100 mil anos quando eu quiser.